Bien, en la primera semana el desarrollo comienza con la fecundación, con el proceso por el cual el gameto masculino y el gameto femenino se juntan para formar el zigoto en la trompa de falopio. Una vez que se juntan, forman la unión de los pronúcleos femenino y masculino, y entonces comienza la fase de segmentación, a qual vai ocorrer várias rápidas divisões mitóticas e o crescimento de los números de células formando 2, 4, 8, regando a outras células, elas vão ser chamadas de blastômeros. E mais adelante vai ser formada a mórula, ao terceiro dia da fecundação. Nesta etapa vai surgir o líquido derivado do sódio e água, que vai fazer com que as células se dividam em externas e internas, e vão formar um espaço chamado de blastocélio. E no quarto dia de embrião, já está chegando ao útero, sendo um blastocisto, que vai ter a massa celular externa, chamada trofoblasto, e a massa interna, chamada embrioblasto. E ao redor do sexto dia, o blastocisto já está entrando em contato com o útero, ocorrendo a implantação, que ocorre no terço superior da parede dorsal do útero, em la maioria dos casos, onde o mais comum é através de endométrio. Bem, na segunda semana de desenvolvimento, o trofoblasto vai se diferenciar em duas poblações, em exercício trofoblasto e o citotrofoblasto. O exercício trofoblasto vai permitir que o embrião penetre ao endométrio. Bem, internamente, o embrioblasto também vai se diferenciar em duas poblações, superiormente em epiblasto e inferiormente em hipoblasto. Em meio da cavidade de epiblasto, vai surgir uma cavidade chamada cavidade amniótica. Bem, esse citotrofoblasto vai estar produzindo a hormona gonadotrófica coriônica humana através de los capilares sanguíneos, que cumpre a função de conservar o corpo lúteo e em o ovário para que produza progesterona e estrógenos, para que o endométrio não se desprenda e não perda o embaraço. Bem, as poblações celulares provenientes do saco vitelino primitivo generam o mesoderma extraembrionário. O mesoderma extraembrionário vai crescer muitíssimo e vai rodear todo o saco primitivo e também a parte da cavidade amniótica. E vai aparecer algumas lagunas, chamadas de cavidade celoma extraembrionário, que vai dividir o mesoderma em mesoderma esplênico e mesoderma somático. Bem, a cavidade extraembrionária vai dar origem ao córeo, que é formado pelo citotrofoblasto, citotrofoblasto e mesoderma somático. E o córeo participará também da formação da placenta. As células provenientes do hipoblasto vão migrar acá para abaixo, formando o saco vitelino definitivo. Vai continuar seguindo, tendo a cavidade amniótica e também o mesoderma esplênico e mesoderma somático. É importante observar também que as células do citotrofoblasto, elas vão penetrar em prolongações e vão haver velocidades coriônicas primárias através desse citotrofoblasto e o citotrofoblasto. O saco vitelino, na semana 10, empieza a degenerar e a semana 11 desaparece. Então, finaliza a segunda semana, conhecida como semana de los dos, por el trofoblasto se dividir em duas capas, o sensício trofoblasto e o trofoblasto. O disco germinativo bilaminar formado pelo epiblasto e hipoblasto. E também temos duas cavidades, a amniótica, rodeada pelo epiblasto e aminoblastos, e mais abaixo teremos o saco vitelino definitivo. E finalmente também as velocidades primárias formadas pelo citotrofoblasto e sensício-trofoblasto. Bem, na terceira semana de desenvolvimento, cerca do dia 15, o mesoderma somático vai invadir as velocidades primárias formadas pelo sensício-trofoblasto e o citotrofoblasto, tornando velocidades secundárias. Bem,
cresce a cavidade coriônica rodeando toda esta estrutura formada pela cavidade amniótica, o disco bilaminar e o saco vitelino definitivo, que vão chegar à pedícula de firração, que vai comunicar-se com o cordão umbilical. Bem, também vai começar o processo de angiogênese no mesodermo e aparecem os vasos sanguíneos. Estas velocidades vão passar a chamar-se de velocidades terciárias por conter citotrofoblasto, citocitofoblasto, mesodermo e vasos sanguíneos. Bem, o saco vitelino vai se envarinar hacia o pedículo de firração e vai formar o alantoide, que participa da formação de sangue, vasos sanguíneos e logo vai se transformar em la vena e artéria uterina. La alantoides, até o segundo mês, começa a desaparecer, pero uma porção de la alantoides vai desde o umbigo hacia la vejiga e permite a formação de la vejiga urinária del embrião. Bem, na terceira semana também vai haver o processo de gastrulação. O disco germinativo bilaminar passa a ser trilaminar. Bem, aqui temos o lipoblasto, aqui por debaixo o lipoblasto e aqui o espaço de saco vitelino definitivo. Bem, ela região cefálica vai se desenrolar proeminentemente, então se forma aqui esta forma de pera el embrião. Bem, as células provenientes de epiblasto vão começar a migrar para a linha média, que vai passar a ser chamado de linha primitiva, e vai se formar um cúmulo de células epiblásticas, que vai passar a lhe chamar de nó primitivo, que vai dar origem à notocorda, que é a estrutura embrionária semelhante a um bastão cilíndrico. Bem, aqui temos um corte transversal, onde o epiblasto está superiormente e o hipoblasto inferiormente. Bem, acá vai ocorrer a invaginação das células epiblásticas a nível da linha primitiva. Bem, as células vão migrar para em cima de hipoblasto, que vai se formar o endodermo. As células que vão se acumular em o meio vão ser chamadas de mesodermo, e as próprias células de epiblasto vão ser as células do ectodermo. Bem, e por fim, o disco embrionário bilaminar passa a ser o disco embrionário trilaminar. E por fim, termina o período de pré-embrionário e começa o período embrionário. Bien, el periodo embrionario se considera de la tercera a la octava semana, donde las capas germinales de ectodermo, mesodermo y endodermo vão dar origem a seus próprios tecidos e sistemas orgânicos. Bem, o principal evento de período embrionário é a neurulação, onde vai ocorrer o processo de formação do tubo neural, que vai dirigir da capa germinativa ectoderma, onde tem forma de disco, algo mais antes, na região cefálica, que é a região caudal ao redor da terceira semana, como podemos ver lá na imagem em azul. Bem, ao final da gastrulação, a partir do mesoderma dorsal, se forma a notocorda, que aumenta de grossor e forma a placa neural. E ao final da terceira semana, os bordos laterais vão se elevar e vão formar os plegues neurais. E a porção média deprimida constitui o suco neural. Pouco a pouco, os pliegues vão se aproximando um ao outro e vão se fusionar em direção à linha média, formando o tubo neural acima da notocorda, onde o ectodermo volta à sua forma original. E quando o tubo neural se desplaça totalmente do ectoderma, um grupo de células também juntas vão com o tubo neural e vão se desplazar em mesoderma, que vão ser chamadas de cristoneural. O mesoderma vai se diferenciar em três porções: o mesoderma paraxial, mesoderma intermediário e mesoderma lateral. Bem, aqui podemos observar os somitas e o tubo neural ao redor dos 22 dias.
Bien, el derivado del ectodermo son los tegumentos, la piel y sus anexos, el sistema nervoso central y periférico, los órganos de sentidos, por ejemplo, los ojos, la lengua. Los derivados del mesodermo, el sistema muscular, sistema esquelético, sistema excretor, sistema reproductor, aparato circulatório. E os derivados del endoderma, podemos citar o sistema digestivo, glândulas anexas, como hígado, pâncreas, e sistema respiratório. Gracias.